Eu passo agora ao Dr. Nazareno Vasconcelos Feitosa, da Polícia Federal. Excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, demais integrantes da mesa, é sempre uma alegria poder estar aqui. É uma honra poder também trazer a nossa opinião e manifestar mais uma vez, senhor senador, a nossa admiração pelo seu trabalho, sobretudo na educação, e tendo a coragem de trazer um tema tão difícil. Nós vamos pedir a autorização do senhor citar alguns assuntos que são muito recentes. Foi a palestra do especialista, um dos maiores especialistas do mundo, o Kevin Sabet, que ele fez agora no sábado, e eu trouxe alguns pontos aqui que eu acho que vão ajudar na elucidação das perguntas que o senhor elaborou logo no início da fala. Não é grande a fala dele, então, inclusive, a entrevista vou deixar com os seus assessores também, não é? Mas o primeiro ponto que nós gostaríamos de dizer é que nós não somos contra, não é, a regulamentação do uso do canabidiol e mesmo do THC. Nós sabemos, sim, dos efeitos terapêuticos que podem ser realizados. Não há nenhum problema quanto a isso. Há até previsão de pesquisa no Brasil, mas é preciso realmente definir, porque os colegas, né, os nossos companheiros aqui, estão tendo dificuldade de acesso e nós sabemos da questão disso. Então, a questão do uso terapêutico deve ser, sim, utilizado. Agora, temos que fazer isso com o maior cuidado possível. O Dr. Kevin Sabet vai demonstrar que lá nos Estados Unidos, onde vários estados regulamentaram o uso terapêutico, ele vai dizer que boa parte deles são sendo utilizados por pessoas entre adolescentes, inclusive, porque eles continuam buscando no tráfico ilegal, porque é proibida a venda para menores. Então, eles conseguem de amigos que têm a carteirinha. Tem até um repórter, não é? Foi feito profissão repórter, foi a São Francisco e uma consulta de 5 minutos conseguiu a receita médica e a carteirinha para utilização da medicina da chamada maconha terapêutica, e a maioria deles não tem câncer, não tem nenhuma outra enfermidade grave, mas estão utilizando, alegando dor nas costas. E lá eles prescrevem também, como se fosse realmente uma panaceia para diversos males. Então, só esse cuidado que na hora de se regulamentar, de se legislar, que se tenha, porque o Brasil tem um problema muito grande de fiscalização. Um dos nossos maiores receios, senador, é que os adolescentes que hoje no Brasil compram drogas livremente, né, um índice altíssimo, que não tem, a gente tem uma dificuldade muito grande de fiscalizar. Imagine a fiscalização também de uma droga que a gente sabe, isso não é matéria de discussão, né? Nós sabemos dos danos, aqui todos sabem, dos vários danos que a maconha produz no organismo, sobretudo dos nossos adolescentes. Então, respondendo aqui, tentando responder uma das suas primeiras perguntas, nós fizemos muitos estudos sobre o assunto. A regulamentação aumentaria o consumo, senador? Não, ela não aumentaria o consumo, não. Ela aumentaria muito o consumo. O Kevin Sabet chega a declarar que o consumo explode onde ela é regulamentada. Agora, às vezes, o que pode acontecer? Do mesmo modo como nos Estados Unidos, onde o aborto foi legalizado através da Suprema Corte, as estatísticas eram hiperinflacionadas. Quem declarou isso no Congresso em Madrid foi o Dr. Bernard Netterson, um dos maiores abortistas do mundo, e hoje, autor daquele filme O Grito Silencioso, e ele mostrando que eles multiplicavam por 100, por 1000, o número de estatísticas, porque não tem estatísticas oficiais sobre esse assunto, para justificar a legalização do aborto nos Estados Unidos, como de fato conseguiram, né, há quase 40 anos. Mas, então, nos países onde ela é legalizada, o consumo aumenta, não é, drasticamente. Então, isso é um assunto também que ele traz à baila. É a porta de entrada? Também pergunta o senhor. Bom, essas drogas fumadas, como o próprio tabaco, que é tão comum hoje em dia, não é, também, elas estimulam também a facilitação do uso do crack. Então, a maconha fumada, ela também facilita o crack, que também é fumado, entre outras drogas também graves. Numa pesquisa do LENAD, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, que foi feito em 2009, 2012, ele vai dizer que 70% dos usuários de cocaína utilizam também a maconha. Então, vejo que normalmente há as dependências cruzadas, não é? Então, é também considerado como porta de entrada. Terceira pergunta: a regulamentação diminuiria a morte por violência com o tráfico?
ela pode até diminuir um pouco o tráfico, mas a própria Associação Brasileira de Psiquiatria e também o Dr. Kevin Seibert mostram que a maconha representa muito pouco do faturamento da droga. O crime organizado, como a maconha é uma droga barata, e ela é grande, ela é mal cheirosa, ela até facilita que na Polícia Federal nós detectemos outras drogas que estão sendo carregadas juntas, não é? Então, ela até ia até prejudicar. Então, vejam que o tráfico vai continuar existindo. Ele diz que para você acabar com o tráfico, você teria que vender a preço de custo para poder competir com o tráfico. E ainda assim, como os adolescentes não têm acesso, porque é proibida a venda, eles vão continuar também comprando no tráfico. Então, não acaba o tráfico e também não acaba a violência, não é? Então, porque a gente vai ter uma grande expansão do consumo. Diante da moral, estamos preparados? Pergunta o excelentíssimo senhor senador. Veja que o próprio Fernando Henrique Cardoso, que tem sido um grande defensor desse debate, ele vai dizer que o Brasil ainda não está preparado para legalizar ou regulamentar a maconha. Não é? Eu estou falando isso no uso recreativo, não estou tratando do uso medicinal, porque a gente sabe que o sistema de saúde hoje mal dá conta de atender os dependentes que hoje nós temos. Imaginem se esse número aumenta, a gente não tem, infelizmente, o nosso serviço de saúde está praticamente falido nessa área da dependência química, então é importante que levemos tudo isso em consideração. Né? Se diz que a violência aumentou por causa da maconha, das drogas, mas o aumento do consumo de drogas vem, sobretudo, do materialismo, do ateísmo, do consumismo, das desigualdades sociais, da falta de educação, de emprego, de limites, de educação moral e espiritual, o aumento das mães solteiras, crianças abandonadas, da publicidade, da impunidade que reina no nosso país, da apologia, exemplo dos famosos, não é? Da expansão do álcool, que a principal porta de entrada realmente é o álcool, não é? E sobretudo, senhor senador, no Brasil houve uma explosão de consumo, como depois o doutor Sérgio deve explicar melhor, com a mudança da legislação. Quando a legislação descarcerizou o uso das drogas, ou seja, o usuário não vai mais preso, mas ele ainda está ali apenado, ele fica na ficha de antecedentes dele, na polícia, e o juiz leva isso em consideração em outras condenações futuras. Ele, na verdade, o que aconteceu? Acabou-se a juventude acreditando que a maconha o uso e o porte estavam legalizados. Então, hoje explodiu o consumo de 2006 para cá por conta dessa mudança. No Rio Grande do Sul, logo quando houve a mudança da lei, a princípio foi utilizada a justiça terapêutica, ou seja, a pessoa que era flagrada com o consumo de drogas proibidas, não é, ela tinha que obrigatoriamente se submeter a tratamentos, a reeducação, a uma série de atividades. Lá no Rio Grande do Sul tiveram 70% de recuperação de dependentes químicos com essa atividade. Agora, hoje, com a atividade que tem, as pessoas estão fumando até na frente da própria polícia, nos estádios. Enfim, hoje está uma consciência deturpada do que seja realmente o porte. Então, a mudança, a volta da justiça terapêutica seria uma coisa muito interessante. Também houve um aumento muito grande do consumo de drogas por conta das comorbidades, aumento de depressão, bipolaridade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, TDAH. Tudo isso leva também ao consumo de entorpecentes. Não é? O Isamitiba, um psiquiatra, também fala da quantidade de pessoas que ficam até mais tarde em casa, morando com os pais, não casam cedo, então não tem tanta responsabilidade, não tem os filhos, não tem uma esposa, não tem um lar. O Brasil, nós sabemos, é uma rota para o tráfico internacional, são 17 mil quilômetros de fronteira seca, é muito difícil a gente controlar a droga no Brasil, né? Vizinho dos 3 maiores produtores do planeta, não é? E é o álcool que está presente em quase todos os crimes. Boa parte dos homicídios, dos estupros, dos assaltos, violência doméstica, pedofilia e dos acidentes automobilísticos, que, como lá no Colorado, o doutor Kevin Seibert muito bem demonstrou, porque acidentes fatais foram pesquisados dentro das vísceras da pessoa, grandes índices de substâncias associadas à maconha. Então, os índices de acidentes de
de carro no estado do Colorado, que legalizou também o uso recreativo, dobraram e, sobretudo, com acidentes letais. Então, o fato do álcool ser uma droga lícita e o tabaco não quer dizer que a gente já tem dois grandes desastres na saúde pública, e que são essas duas drogas. Com mais uma droga lícita, aumentando o acesso, então, realmente não vai, nós entendemos, não é, que não é a melhor coisa. A maconha tem efeitos como a diminuição dos vínculos afetivos, do interesse pelo estudo, trabalho, esporte, lazer, família, leva um processo gradual de alienação e expõe também a pessoa a utilizar outras drogas por conta dessa alienação também. Não é? Então, a gente já sabe dos altos índices de morte de adolescentes de 15 a 29 anos de idade, a maior causa de morte dos nossos jovens no Brasil é de acidentes automobilísticos. Então, vejam que com a utilização também de mais um entorpecente, e no Brasil a gente não é obrigado a produzir prova contra si mesmo que exista um bafômetro que detenha a maconha, a pessoa vai dizer, não, eu não tenho como, não vou me expor, não tenho esse direito constitucional, e pelos sinais exteriores, você não tem como dizer que ela usou maconha. Ah, está com o olho vermelho. Ah, mas uma noite mal dormida, um colírio também pode provocar isso. Então, é um problema sério, porque a gente não tem como detectar a utilização da droga. Ela, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela usada na adolescência tem o mesmo índice de dependência química da cocaína, não é, que é 15%. Outra coisa, se legalizarmos a maconha, senador, será muito difícil voltar atrás, porque nós teremos uma legião de pessoas agora, né, dependentes químicas porque ela desenvolve a tolerância, desenvolve dependência química e psicológica, segundo a própria Organização da Saúde, e o NAIDA, como muito bem falou o doutor professor aqui. Então, o estigma social, a nossa convidada falou aqui que a questão dos negros, dos pobres. Olha, o estigma social, a gente estuda em criminologia lá na polícia, e, na verdade, os negros, os pobres vão continuar sendo presos. As pessoas que têm, não é um estigma social, não é por causa da droga ou por causa da maconha em si. Legalizando a maconha, não vamos acabar com essa discriminação, esse estigma, porque já tem isso incrustado no ser humano. Outra coisa, quando se falou aqui do álcool, por que não se proíbe o álcool? Na verdade, a proibição do álcool, senador, é uma droga que está completamente arraigada no costume da sociedade. Então, vejam que é muito difícil você tirar uma droga como o álcool, proibir, como foi feita lá na Lei Seca, nos Estados Unidos, que, do ponto de vista de saúde pública, ela deu certo. O que ela foi ruim durante esse tempo foi porque criou aquelas máfias, o crime organizado, mas que a repressão, por exemplo, veja o ópio na China, 25% da população utilizava ópio. Quando foi reprimido, proibido, praticamente hoje já não existe tanto consumo, praticamente não existe mais o consumo de ópio na China. Então, vejam que no caso do álcool é mais difícil por conta disso. Mas na maconha, que somente 2% da população no Brasil, segundo o Dr. Kevin Sabet, e 8%, 6 a 8% nos Estados Unidos é que utiliza. Então, é um índice muito pequeno que você vai beneficiar, entre aspas, e possibilitar um aumento muito grande dessa questão. Então, o álcool também ele foi legalizado nos Estados Unidos porque teve o grande crack da Bolsa de Valores em 1929. Os Estados americanos estavam falidos e eles queriam a receita do álcool, porque, do ponto de vista de saúde pública, talvez nós estivéssemos melhor hoje sem o álcool do que com ele, porque é um dos maiores danos realmente que nós temos, não é? Então, a deficiência na nossa segurança pública, nós vemos aí, e sugerir aqui aos parlamentares, né, que a gente tenha uma legislação, um sistema penal adequado, propor algumas ações aqui, senador, para a gente já ir concluindo. Lembrando apenas que o dependente químico tem uma pessoa doente, é uma enfermidade. Se ele tiver acesso à droga, ele vai utilizar cada vez mais, comprometendo a sua saúde, a sua vida, seus vínculos, não é? Aumenta a evasão escolar. A gente quer tanto defender a educação, senador, e um dos maiores provocadores de evasão escolar é a maconha, não é? E lá na Suécia e Japão, por exemplo, a política é restritiva. A Suécia liberou na década de 70, mas voltou atrás também. Portugal também teve aumento de consumo e o tráfico não acabou. Há matérias na televisão mostram como o repórter está adquirindo nas principais ruas de Lisboa. E algumas ações que a gente sugeria para combater a drogadição e a violência. Prevenção, educação, especialmente de valores humanos, como o doutor Ulisses Riedel, nosso querido ex-senador, apresentou aqui, tem um programa disso.
combater o materialismo, voltar a utilizar a justiça terapêutica, que deu excelentes resultados, oferecer atividades e empregos para os nossos adolescentes, retomar, não é, realmente coibir a apologia às drogas, proibirmos, senhor senador, a propaganda de álcool que acontece no nosso país. Isso é um absurdo que nós precisamos acabar. Pelo menos a propaganda nós precisamos, como fizemos com o tabaco. Não é? O Brasil tem uma segurança pública de verdade, controle de fronteiras, melhorar a capacitação, exigir nível superior para os policiais, aumento do efetivo e da qualidade desses servidores, acelerar o leilão dos bens apreendidos, reduzir a impunidade com um sistema criminal rápido e justo, investir em defensoria pública para as pessoas carentes, implantar o RIC. Tá, que saiu aqui do Senado, senador Pedro Simão, em 1997, senador, o projeto de registro de identidade civil seguro. No Brasil, muitos bandidos usam identidades falsas, mudam de nome para poder, e passam como primários, e nós temos toda essa dificuldade. Então, ter uma carteira de segurança segura, não é? E utilizar modelos de solução comunitária, com participação de toda a sociedade, como propõe também o doutor Ronaldo Laranjeira, psiquiatra, não é? Que tem liderado esse trabalho lá no Estado de São Paulo. Então, apresentar essas matérias foram publicadas no site da UOL, das entrevistas que ele fez, o Dr. Kevin Sebet, para ilustrar e enriquecer o debate, e que o senhor, então, continue sendo iluminado e conte com o nosso apoio, sempre buscando os argumentos científicos e da criminologia e da ciência política nessa área. Muito obrigado, senhor. Eu passo a palavra agora ao Fernando Antônio Lobo. O Movida é uma instituição do Ceará, de Fortaleza. Okay. Eu sou do Movida, lá de Fortaleza. E nós temos um trabalho, senador, já iniciado esse ano, com um rapaz que eu acredito que ele esteve aqui em audiências passadas. E esse rapaz faz um trabalho muito sério, que é o de visitar as escolas, fazendo palestras, um ex-empresário do Ceará. E o resultado que a gente traz e o que a gente vê disso, das palestras que ele dá, das consultas, conversas com garotos, conversas com adolescentes nessas escolas, são catastróficas. Principalmente uma que me recorda agora, e talvez possa contribuir na resposta do senhor, que nós tivemos visitando uma instituição onde já trata de adolescentes em recuperação de drogas. E uma pesquisa que foi feita, ele afirma que 100%, lá dentro dessa escola, 100% das pessoas que estão lá sob tratamento entraram em outros tipos de droga, principalmente o crack, a partir da maconha. E isso nos preocupa. Isso nos preocupa bastante. Então, esses são dados, eu acho que esses dados talvez o senhor busque nessas clínicas de recuperação que existem aí há centenas no país. Se faça uma pesquisa lá dentro. E vamos ver quantas pessoas, quantos adolescentes principalmente, começaram a utilização do crack. E o que a gente vê hoje em Fortaleza é uma coisa alarmante. Todos os dias são assassinadas pessoas, adolescentes, crianças, por dívidas de R$10, R$5, por consumo de crack. E aí, quando eu associo, esse consumo à entrada, e eles me dizendo que foi o consumo da maconha, eu começo a ficar preocupado. Não, eu fico cada vez mais preocupado com o que pode acontecer se nós legalizarmos o uso da maconha de forma recreativa. O que nós devemos fazer, e eu acho que isso é um consenso de todos que estão discutindo aqui, é que o uso medicinal, tudo bem, deve ser aprovado, isso é lógico, faz parte do mundo civilizado. Agora, aproveitar a carona para se discutir uma situação dessa, com mães, com crianças, com pessoas que estão sofrendo, para tentar introduzir a maconha, isso sim é covardia. Isso sim é criminoso. Me desculpe, senador. Então, era essa as minhas palavras, para ser bem breve. Eu sei que tem muita gente aqui que vai falar, mas eu acredito
que uma coisa é nós legalizarmos o uso medicinal da maconha. Tudo bem, eu acho que se já deveria ter feito isso há muito tempo. Agora, o que nós não podemos é aproveitar isso para liberar a maconha, inclusive, promover cada vez mais o aumento da violência no nosso país. Obrigado, senador. Essa sua última colocação faz sentido. Talvez a gente devesse separar os dois debates. Bem, vamos a Maria Antônia Goulart. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Meu nome é Maria Antônia Goulart, eu tenho 65 anos e sou usuária de uma erva medicinal, que é a maconha. Em 2007, eu tive câncer. E quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, eu já conhecia alguma coisa a respeito do uso medicinal da maconha. E eu fui com familiares e conversar com médicos. Todos que eu conversei foram unânimes em dizer que a maconha poderia me ajudar muito. Os médicos, eles não podem recomendar. Mas quando você fala, eles são os primeiros a apoiar. Eu tinha muito, como qualquer pessoa que faz o tratamento de câncer, a quimioterapia, ela dá um enjoo terrível, você só vomita, você não dorme, você não come direito. As dores do câncer, elas são insuportáveis. E a maconha, ela ajuda muito durante o tratamento, reduzindo os efeitos colaterais causados pela medicação. Então, ela diminui o enjoo, ela diminui as dores, você come melhor, você dorme melhor. Então, a sua qualidade de vida fica melhor, você se fortalece mais. E uma pessoa mais fortalecida, a possibilidade de cura é bem maior. Existem, estudos que falam que ela reduz as células tumorais. Eu não tenho esse... Quer dizer, eu já li, mas eu não tenho esse conhecimento científico, conhecimento médico. Mas eu tenho a vivência, eu tenho a experiência. Eu vi muita gente morrendo do meu lado porque não conseguia comer. Pessoas desistem mesmo. Chega numa hora que a dor é tanta, o mal-estar é tanto, que a pessoa desiste de viver. Com a maconha, você consegue segurar muito essa parte. Então, você dorme melhor, come melhor, e, principalmente, o efeito analgésico da maconha, inclusive do THC, que o pessoal está contestando tanto, ele ajuda muito na redução desses sintomas. Após o término do meu tratamento, fiquei 2 anos sem usar a maconha. Daí me vem uma sequela, que é a fibromialgia, que é uma sequela do tratamento do câncer, que é uma síndrome, ela não é degenerativa, mas ela é incapacitante. Eu não estaria aqui conversando se eu tivesse que fazer o tratamento convencional. O tratamento convencional, eu só uso tarja preta, eu fico drogada o dia inteiro. Com a maconha, eu fico medicada. Mas agora eu quero falar das nossas dificuldades. Eu sei que é até meio desagradável falar, mas eu vou nas biqueiras, eu vou na boca de fumo, eu vou. Eu não posso não ter mais minha qualidade de vida. Com a maconha, eu curto a minha família, eu estou aqui, eu curto meus cachorros, eu curto meus amigos. Com o tratamento convencional, estaria deitada numa cama, drogada, sem qualidade de vida nenhuma.
Quem é, agora, assim, em sã consciência, pode chegar para mim, para ela, e falar assim, proibido usar maconha. Não pode. Como? Eu vou mesmo nas biqueiras, me arrisco, sabe? Não na própria biqueira, porque eu sempre fui muito bem tratada. Mas no caminho eu posso ser assaltada, posso ser atropelada, pode vir um carro com bêbado me matar, me atropelar. Eu vou lá, compro meu prensadinho, não sempre de boa qualidade, né? Se alguém me pegar com o meu prensadinho, a polícia, o máximo que pode acontecer, eu responder como usuária. Se eu quiser cultivar na minha casa o meu remédio, que é super fácil, fazer o óleo, facilíssimo, acho que todo mundo consegue fazer. Se eu cultivar 6 pezinhos, sei lá, uma quantidade bem pequena, eu vou ser presa como traficante. Na biqueira, eu vou ser presa como usuária. Então, por que eu não posso? O senhor já imaginou o carinho de uma mãe, ou eu, fabricar o remédio para o filho? Fabricar seu próprio remédio? E não é só para câncer, fibromialgia. A maconha ajuda em muitas patologias. Esclerose múltipla, no câncer, nas crianças. Então, ela é uma erva medicinal. Independente dos... eu vou fazer o uso recreativo. Tudo bem. Mas você vai usar uma erva medicinal. Não tem jeito de desassociar a maconha recreativa, medicinal. É uma erva medicinal. Então, eu acho que agora, em nome assim, de todos os usuários, fala mais dos adultos, né, que as crianças também representadas, o que a gente gostaria, senador, é de sair da ilegalidade. A gente vai continuar indo na biqueira, indo na boca de fumo. Não tem jeito. Nossa qualidade de vida é muito importante. Então, aqui a ajuda que a gente pede é para as pessoas... Porque, às vezes, o preconceito é muito baseado na falta de informação. Maconha dá câncer. Imagina, ela ajuda na cura do câncer. Então, quer dizer, são certas colocações, assim, meio absurdas. Então, em nome dos usuários de maconha, né, como é o meu caso, o que eu peço é mais dignidade para a gente, mais compreensão. E a gente gostaria muito de sair da ilegalidade. Muito obrigada. Obrigado. Eu passo a palavra ao Adriano Andrade. Bom dia. Bom dia, senador Cristóvão. Bom dia aos palestrantes, a todos os presentes e a todos que acompanham essa audiência pública pela mídia e redes sociais. Meu nome é Adriano Andrade. Eu estou aqui representando o Fórum Advogado contra o Proibicionismo pela ampla discussão sem tabus e erradicação da violência advinda da política de guerra às drogas, que pode ser acessada pelo endereço facebook.com/advogado contra o proibicionismo tudo junto. A guerra tem um objetivo, um único objetivo, que é matar. E a guerra às drogas foi criada há tanto tempo que ninguém se pergunta mais sobre suas origens, sobre o que motivou a sua criação. Como já foi dito exaustivamente no decorrer dessas audiências, a chamada guerra às drogas foi criada não para combater as drogas em si, mas como uma política econômica e social de isolamento, exclusão e eliminação de etnias e grupos tidos como ameaças aos interesses econômicos. No caso da maconha nos Estados Unidos, foram os mexicanos. No Brasil, foi contra os negros, que traziam o hábito do uso da erva como forma de socialização e estreitamento de laços, da mesma forma como fazemos hoje nos bares e em nossas casas, com reuniões regadas a comida farta e boas cervejas, vinhos e destilados. Uma pesquisa de 2013 do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia afirma, abre aspas, os argumentos baseados nas teorias racialistas levam a crer que tal hábito estava associado ao estilo de vida africano, incluindo a religião. Os demais textos seguem a linha inaugurada por Dória.
os anteriores à proibição, efetuada em 1932, ressaltam os aspectos negativos e muitas vezes falaciosos decorrentes do uso da maconha e clamam por medidas proibitivas. Os posteriores à proibição reclamam da repressão ineficiente ou usam dados de hospitais psiquiátricos para atestarem os perigos que a erva representava. A associação entre maconha e loucura esteve presente em todos os discursos que buscavam a criminalização e repressão do cultivo e uso da planta. Os estudos médicos legais já atestavam que os negros e seus descendentes seriam dotados de características transmitidas geneticamente responsáveis pela personalidade infantil, animalesca, agressiva e mesmo deslocada. Associados a uma substância tida como altamente perigosa e capaz de levar a crimes, embora pouco se conhecesse dos aspectos químicos e farmacológicos da maconha, a imputação de tais características como intrínsecas à, abre aspas, raça negra, fecha aspas, seria intensificada e o controle sobre essa população deveria ser ampliado, fecha aspas. Então, a primeira etapa de uma guerra é eleger ou criar inimigos. Sim, porque não existe guerra às drogas ou à potencial nocividade que elas carregam, pois não se combate substantivos ou adjetivos, mas apenas se pode combater sujeitos determinados. No Brasil, o inimigo número 1 da dita guerra, desde sua origem, é o jovem, pobre, negro e periférico. Basta ver os dados da população carcerária brasileira. Mas como o discurso de fundo da maioria dos proibicionistas, normalmente ressaltados por alguma crença ou valores religiosos têm cunho moral, a conclusão de que se chega ruma no sentido de confirmar o corte social dessa guerra, associando a maioria dos presos, negros e pobres, como os derradeiros responsáveis pela perpetuação do que há de pior na sociedade. É daí que vemos uma grande parcela da sociedade aceitar com naturalidade a morte de um bandido em potencial, mas enxergar como os piores dos pecadores aqueles que fumam baseado. Argumentos como bandido bom é bandido morto e se fosse boa pessoa não teria morrido, encobrem uma moral duvidosa, assim como duvidosos são os tão aclamados, abre aspas, valores da família tradicional brasileira cristã, fecha aspas, que não têm definição própria, mas são genéricos e abstratos ante a multiplicidade de religiões, costumes e valores que temos no Brasil. A banalização das mortes de todos os agentes envolvidos nessa guerra, sejam do lado dos traficantes, do lado da polícia ou de pessoas inocentes, são automaticamente substituídos pelos programas policiais noticiários de massa, colocando-se novamente a droga como a culpada por tudo isso, o que é um absurdo, embora óbvio, já que não é necessário trocar tiro com ninguém para se comprar cervejas ou cigarros, drogas muito mais nocivas que a maconha, e aqui nós temos especialistas que podem falar disso com muito mais propriedade, como é o caso do Dr. Renato Malcher. Então, a guerra contra as drogas é uma guerra moral, o certo contra o errado, o bem contra o mal, o sim contra o não, e enquanto se trava essa luta futebolística entre os goles de cerveja e baforadas de tabaco, pessoas morrem. É uma guerra hipócrita. Falando em hipocrisia, na semana passada, o deputado Osmar Terra soltou em seu Twitter público, seu perfil público, abre aspas, maconha medicinal, maior hipocrisia do século, fecha aspas. Sim, senhores, para o deputado Osmar Terra e muitos dos seus seguidores, todas as mães, pais, filhos, parentes e amigos de pessoas que aqui estão presentes e que procuram na maconha talvez a última esperança de cura ou alívio das dores, de qualidade de vida e um mínimo de alegria, não passam de hipócritas. A dor dos parentes que perderam seus entes queridos antes que pudessem ao menos tentar administrar a planta em busca de uma sobrevida também não passa disso, por hipocrisia, segundo o deputado. E o mais grave, o deputado é médico. Na última audiência dessa comissão, algumas pessoas se posicionaram contra a legalização da maconha sob o argumento de que haveria um forte interesse econômico em prol da legalização. Mas devemos lembrar a todos quais são os interesses econômicos por trás da proibição da legalização das drogas. A título de exemplo, citamos o maior e mais importante banco da Europa. Nascido com a guerra do ópio na China, em 2002 veio a público pedir desculpas. É porque o Senado norte-americano, após investigações, descobriu que esse mesmo banco lavava o dinheiro do narcotráfico mexicano. E podem ter certeza que não é o varejista, aquele que vemos algemado, de cabeça baixa nos noticiários, que são os maiores interessados pela continuidade da proibição. Perdão. E não é somente os bancos que lucram com a proibição. Voltando ao nobre deputado Osmar Terra,
observa-se que ele milita abertamente em prol dos interesses das clínicas de reabilitação de drogados que lucram milhões de reais por ano, pagos inclusive com dinheiro público, e a legalização da maconha irá cortar a mina de ouro. Pela mesma razão, o seu projeto de lei número 7663 de 2010 prevê expressamente não somente o aumento das penas para traficantes, em uma realidade onde o pobre vai preso, e que na última semana a Justiça determinou a devolução do helicóptero que foi pego com 500 quilos de cocaína aos seus donos, com a internação compulsória dos usuários de drogas em clínicas de reabilitação mantidas por entidades religiosas e com previsão de pagamento com dinheiro público a essas entidades religiosas. Quem não acredita é só ler o projeto. Não por coincidência, o deputado elaborou recentemente um manifesto de cunho religioso contra a legalização da maconha, juntamente ao psiquiatra Ronaldo Laranjeira, eminente defensor da proibição e, coincidentemente, proprietário de clínica de reabilitação. Ronaldo Laranjeira também preside a Comissão de Dependência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, ao lado de outros membros que também possuem clínicas de reabilitação. Alguém tem dúvidas de que a legalização trará uma perda irreparável nos seus lucros? Pois, ao menos do ponto de vista ético, o Ministério Público do Estado de São Paulo não tem dúvida alguma. Conforme notícia do jornal UOL, de abril deste ano, o governo do Estado de São Paulo contratou uma entidade filantrópica presidida pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira para administrar o futuro Hospital de Dependentes Químicos da Cracolândia, na região central de São Paulo. A Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, SPDM, organização associada vinculada à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Não haveria, em tese, problema algum nessa contratação. Não fosse Laranjeira também o coordenador do programa anticrack da Secretaria Estadual da Saúde. Pelo contrato, a SPDM de Laranjeira vai receber cerca de 114 milhões de reais no período de 5 anos para gerenciar a unidade da Rua Helvétia, que já estão atuando lá, inclusive. Abre aspas. Do ponto de vista ético, merece uma reflexão maior. O contrato é algo que precisaria ser mais bem pensado e investigado. É uma situação muito inusual alguém estar dos dois lados, como contratante e como contratado, afirmou o promotor de justiça da Saúde Pública, Arthur Pinto. Na prática, se de um lado a turma da defesa da moral e dos bons costumes da família tradicional brasileira não se importam com ainda mais pobres, negros e periféricos presos, torturados e mortos, do outro certamente não se importarão com mais usuários internados à força e a garantia dos bolsos de poucos cheios de dinheiro às custas dos hipócritas que aqui se encontram. E que buscam nada mais que o amplo acesso à saúde garantido pela nossa Constituição Federal. Para finalizar, senador, de se ressaltar que o índice de sucesso no tratamento das internações compulsórias é de aproximadamente 2%, enquanto o índice de reincidência dos presos em regime fechado é de mais de 70%. Não por acaso, esse tipo de intervenção não é mais recomendado pela terapêutica internacional, sendo a internação compulsória medida excepcional e por período breve em caso de surto e difícil contenção. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, priorizar a internação compulsória para tratamentos de drogas é inadequado e ineficaz. Na mesma linha, as leis contra as drogas vêm sendo revisadas no mundo todo, já que a prisão torna a dependência ainda mais severa, e quem diz que o usuário não vai preso aqui no Brasil tem que se aprofundar um pouco mais na realidade carcerária brasileira. A campanha proibicionista tem como bandeira a moral e os bons costumes cristãos, mas como núcleo principal o interesse econômico e não a saúde e a vida. Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado ao senador e rogamos que o senhor continue sem pressa em tomar a sua decisão. A democracia agradece. Muito obrigado. Eu até diria que sem pressa no que se refere à parte recreativa, mas na parte medicinal a gente não pode demorar. Com a Luciana Nolli. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Eu vou falar primeiramente como neuropediatra. Eu estive acompanhando o tratamento dessas crianças há 10 anos e imagina você tratar uma criança há 10 anos e não ter evolução num quadro. Entendeu? A contração muscular dessas crianças, você não consegue fazer um alongamento e abrir uma mão. E ficar anos... Não, é uma coisa vergonhosa já no nosso país debater isso. Então, tem que legalizar. A única coisa que a gente conseguiu foi o canabidiol, que aconteceu o relaxamento dessa musculatura
a gente pode ver os vídeos. Agora eu quero falar como pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da UNB, o estudo das pesquisas. Se a gente tem um receptor do canabidiol no cérebro, tem que discutir, né? Então, a gente tem que pesquisar. A gente estava realizando a pesquisa na USP e usando o canabidiol sintético. Olha isso. Então, tem que caminhar isso. A gente tem que fazer pesquisa. Não tem mais para onde correr, não tem que ficar brigando por isso. As nossas crianças estão sendo dopadas com remédios que os nossos psiquiatras, eles receitam os remédios para essas crianças e elas ficam dopadas. Você vai fazer o tratamento na criança, a química é tão forte dos remédios que você não consegue ter evolução nenhuma. Então, o quadro fica estacionado. Então, não tem como. Tá feio demais. Olha lá, da área de pesquisa de novo. Vamos voltar. Eu peço aqui, eu faço o pedido para a gente poder pesquisar essa planta. A planta mesmo, não ter que exportar o canabidiol e dar o remédio sintético, entendeu? Se o cérebro tem os receptores que estimulam a produção de tudo isso, então a gente tem que... Né, senador? Né? Porque a gente tem a produção de dopamina, serotonina, adrenalina. Com o tempo, isso tudo vai acabando. Se a gente tem uma planta que estimula a produção de dopamina, de serotonina, para quê? Né? Tem que usar a planta. Não usar esses remédios químicos que não produzem nada, que só estaciona o quadro desses pacientes, não tem evolução nenhuma. Então, a gente tem que partir para o natural. Nosso receptor precisa ser alimentado, nosso organismo é alimentado por vitaminas. Nosso cérebro também precisa de uma alimentação. A gente está com o receptor lá, plantado. Para quê no cérebro? Então, eu só queria falar isso. Obrigado, hein? Obrigada. Eu passo a palavra agora a Catiele, que tem um depoimento a fazer. Bom dia, senador. Eu sou a mãe da Anne e eu gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa hipócrita, como foi mencionado aqui. E a gente está discutindo aqui hoje o uso medicinal para caso alguém não saiba ainda. E Sim, perdão. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o uso medicinal, que é a parte que eu sei falar, que é a minha experiência. Então, eu queria dizer que doeu muito ouvir aqui do meu lado o senador que estava aqui dizendo que era uma causa forjada. Doeu que correu uma lágrima. Doeu quando ele falou que, se fosse as netas dele, ele não faria isso. É porque ele não sabe o que diz. Nesse período que a gente está sentado aqui, senador, discutindo isso, se a minha filha estivesse aqui, nessas poucas horas que nós estamos aqui, o senhor teria o desconforto de presenciar várias crises convulsivas, generalizadas, cada uma delas trazendo um risco eminente de morte. Porque quando se considera epilepsia refratária, você tem o risco de uma parada cardíaca ou uma parada respiratória em cada uma delas. Agora, o senhor pode imaginar viver isso 24 horas por dia. O senhor imagina uma mãe acordar 8 vezes durante a noite para poder acudir um filho. O que a gente pede é que seja discutido isso com as armas abaixadas, sabe? Vamos parar para ouvir um instante sequer. Quando o senhor Júlio estava falando, tivemos pessoas do contra que nem sequer prestando atenção no que ele estava dizendo, estavam prestando. Não é, senhor? Sabe? Vamos ouvir, por favor. Eu queria fazer só uma única pergunta. Se fosse você,
o que você faria? Eu dei inúmeras medicações que deixavam minha filha dopada. Eu submeti a minha filha a uma cirurgia. E eu não consegui nada com isso. Aí um dia, na internet, apareceu a palavra canabidiol, CBD. Aí fui pesquisar do que se trata isso. Conversando com uma mãe do Rio de Janeiro, a Margarete, que já tinha lido sobre o assunto, veio a possibilidade, nossa, e agora? Meu Deus, é um negócio da maconha, vamos estudar o assunto. Essa foi a primeira barreira a ser quebrada. Vamos estudar o assunto. É isso que eu peço. Liberte as universidades, a palavra é essa, libertar, para que elas possam pesquisar dosagens, pesquisar o caminho dessa substância no cérebro. É inegável o ganho que a minha filha, eu estou falando de experiência própria, é inegável o ganho que a minha filha teve. Hoje, ela tem o controle cervical, ela tem controle de tronco, e ela sorri para mim quando eu chamo. Isso só tem um nome: qualidade de vida, sabe? A minha urgência, assim como de todas essas mães e de todas as pessoas que lidam com essa situação todos os dias, é pressa. O meu tempo, o nosso tempo é diferente do tempo de quem avalia e do tempo de quem discute o uso recreativo, o uso industrial. Eu peço encarecidamente para que isso seja discutido com a guarda baixada e pensando pelo ângulo de qualidade de vida, sabe? Eu sei que, em algum momento, o assunto é amplamente polêmico, não é em algum momento, em todos os momentos, esse assunto ele é amplamente difícil de lidar. Mas se nós temos provas científicas de que o canabidiol ajuda para casos de epilepsia, de que o THC, que é tão condenado, tão martirizado, que dizem que é a substância do capeta, ou sei lá o quê, ajuda no tratamento de câncer, dando qualidade de vida a quem está fazendo, diminuindo os gastos do dinheiro público com o tratamento de câncer, que dá uma suavizada nos tratamentos de quimioterapia, por que não, né? Colocar mais força, colocar mais energia para tentar discutir isso agora? Por que nós temos que esperar as eleições? Sabe? A cada dia que se passa, são centenas de pessoas sofrendo. Então, assim, eu acho que o tempo é uma coisa que é de quem espera. Então, assim, se fosse, provavelmente, o presidente da Anvisa a estar na minha situação, a pressa dele talvez seria diferente. Essa é a grande questão. É a pressa, é o nosso tempo. Por favor, eu peço encarecidamente que o senhor ouça esse apelo. Obrigada. Nesse aspecto aí eu vou ter pressa, mesmo que no resto demore. Eu passo agora a Andréia Salles. Boa tarde, senador. Boa tarde, integrantes da mesa. Senador, na última audiência, o senhor falou uma frase que ficou martelando muito na minha cabeça. E aí eu decidi correr atrás da legislação. Para entender o que não está sendo cumprido no país. Tá? Eu vou separar aqui a questão dos medicamentos, vou falar no final, que eu estudei só um pouquinho da legislação, e vou falar mais da área que eu entendo, porque eu participo de grupos de autoajuda contra a dependência química há 11 anos. Bom, primeira coisa que eu encontrei, desde 86 existe o Fundo de Prevenção e Combate às Drogas, que versa sobre a utilização do dinheiro de bens apreendidos em ações contra o tráfico, combate às drogas. Bom,
é o que em 2001 vira o Fundo Nacional Antidrogas, tá? Mas é de 86 e mudou pouca coisa. O que acontece? Esse dinheiro de arrecadação vinda de bens de traficantes, de cheques de traficantes, de dinheiro de traficantes, deveria estar sendo aplicado, o artigo 5, é claro, em programas de formação profissional sobre educação, prevenção, tratamento e recuperação. Onde, senador? Segundo, programas de educação técnico-científica preventiva sobre o uso de drogas. Onde? Programas de esclarecimento ao público com campanhas educativas e ações comunitárias. Onde? Apoio a organizações que desenvolvem atividades de recuperação de usuários. Parêntese aqui, na última audiência, eu até comentei que esse ano, como é ano de eleição, todo mundo está correndo atrás para ajudar lá no grupo de autoajuda, para internar quem precisa, para arrumar curso para quem precisa. Eu quero ver no ano que vem. Porque eu nunca tive, como eu estou tendo esse ano, apoio de governo para isso. Eu quero ver ano que vem. E custeio de atividades de controle e repressão ao tráfico. Nossa fronteira é um queijo suíço. Eu não sei como é que está sendo feito esse custeio. Eu queria entender. Eu estou aqui trazendo a legislação para dizer ao senhor, é a Lei 7560, de 86, para dizer que, quando o senhor falou, do jeito que está não pode ficar, só está do jeito que está porque as leis não estão sendo cumpridas. Segunda lei. Em 2012, foi criado o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Essa lei é 12.594 de 2012. O que acontece? É o SINASE. O SINASE, ele junta entidades para aplicar medidas socioeducativas em menores infratores. Por que eu trouxe isso aqui? Porque a maconha, ela vai diretamente no menor, primeiro de tudo. Lá no grupo de autoajuda que eu participo, os maiores problemas com usuários são em menores de 19 anos. Bom, nessa lei, ela fala o seguinte, capítulo 5, seção 2, artigo 64. Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que apresente dependência de álcool ou substância psicoativa deverá ser avaliado por equipe multidisciplinar. E aí eu vou dar um exemplo de um adolescente do grupo que eu participo, que nesse momento está no centro de detenção provisória. O que acontece? Não existe isso de atendimento multidisciplinar. Todas as apreensões anteriores a essa, porque agora ele completou 18 anos, então ele vai para a Papuda, não vai ter jeito. Todas as apreensões dele com maconha anteriores a essa, a única coisa que aconteceu foi o juiz determinar onde ele ia prestar serviços comunitários. Ele não foi atendido por médico, ele não foi atendido por psicólogo, a lei não diz aqui que tinha que ser multidisciplinar. Cadê o multidisciplinar? Capítulo 8, título 3, artigo 82 dessa mesma lei, 12.594. Os conselhos de direitos da criança e adolescente têm que garantir, junto ao sistema de educação pública, a inserção do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa na rede pública de educação. Aonde? Nunca um adolescente... Meu grupo de autoajuda atende 3.000 por ano. Nunca vi um adolescente ser inserido na rede pública de educação. Todos eles perdem os anos. Todos. Está na lei, tinha que ter sido cumprido. Bom, essa lei ela é de 2012 e ela diz que precisa de 3 anos para ser avaliado o que está acontecendo. É da União a coordenação. Mas a execução é Estado, município, Distrito Federal. Os poderes federais... Agora, quem deveria estar fiscalizando, a lei está escrito aqui, eu vou ler, os poderes legislativos, federal,
distrital, estadual e municipal têm a incumbência de acompanhar a execução dos planos. Estão acompanhando? Eu nunca vejo nada. Eu só vejo não acontecer o cumprimento da lei. E aí, com relação agora, voltando à questão do medicamento, eu achei o artigo 22 da Lei 11.343, de 2006, que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Atividades de atenção e de reinserção social... Desculpa, eu ia falar de medicamento, mas vou falar um pouquinho mais à frente. Atividades de reinserção social do usuário dependente de drogas e família deve observar os seguintes princípios. Respeito ao usuário de dependente de drogas, independente de qualquer condições. Eu estou com um caso lá de um usuário esfaqueado que ele estava sob o efeito, precisou de atendimento no Hospital do Gama e só não morreu porque conseguiu me dar um telefonema para eu me despencar para o Hospital do Gama e fazer com que ele fosse atendido. Por quê? As redes de saúde que deveriam tratar o usuário multidisciplinarmente também, porque tem médico envolvido no multidisciplinar, que deveriam tratar o usuário de forma digna, como está escrito aqui, sem qualquer preconceito, quando olha que ele está sob o efeito, deixa de lado. Bom, vou acelerar. Com relação, falaram aqui da pesquisa científica, que é necessário, que é medicamento. Para mim, isso é ponto pacífico, e eu estou muito feliz, senador, de pela primeira vez ter escutado o senhor falar que vai separar essa questão. Muito obrigada. Porque é isso que eu estou esperando do senhor desde a primeira vez que eu vi que o senhor era o relator. É separar. Porque o que acontece é o seguinte... Nessa mesma lei, 11.343, de 2006, parágrafo único, nas disposições preliminares, pode a União autorizar plantio, cultura, colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização. Tem uma lei. Mais uma vez, Brasil não cumpre a lei. Então, pesquisa científica devia estar sendo feita, quem precisa do medicamento devia estar tendo acesso. Está aqui na lei. E é preliminar, quer dizer, não é aquela parte lá na frente da lei. Então, o que eu peço aqui é o seguinte, regulamentação aos moldes da Califórnia é brincadeira. Não tem condição. Califórnia eu conheço de trás para frente. Rodei 5.000 quilômetros lá. Qualquer um, e eu vi, ninguém me contou, não vi na TV, eu assisti um médico em 5 minutos, uma consulta de $80, por dor nas costas, autorizar a compra de maconha. $80. Aqui também vai ter esse tipo de médico. Então, a regulamentação tem que ser muito bem feita para o medicamento, para quem precisa. Agora, Califórnia, nem pensar. Obrigada, senador. Eu quero, antes de continuar, dizer duas coisas. Um, que o senador Antônio Aureliano nos prestigia aqui e ficou lá atrás, não pediu para sentar na frente, no lugar das crianças que viriam aqui. Obrigado, senador. Segundo, que temos um problema. Até aqui, 15 participantes. Faltam 19. Eu preciso terminar uma. E nós temos, a última vez que medimos, quase 500 manifestações da população através da internet. Claro que pela primeira vez eu não vou ler o que eles falam, porque não há tempo, mas vou levar em conta, vou pensar, vou considerar.